Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é com a lousinha. Olha só, falando do break-even, né, que é o ponto de equilíbrio, agora na lousinha. Olha que interessante esse gráfico aqui, para que você possa entender se você está no prejuízo ou no lucro em qualquer tipo de categoria, carro próprio quitado, financiado ou até mesmo alugado. Com apenas R$3 você pode ganhar 5 mil no sorteio que a gente vai fazer. Se você adquirir o combo de 20 cotas, vai sair por apenas R$1 cada uma. E você ainda pode ser sorteado na hora com R$500, que você leva na hora que você adquirir. O nosso colega Manuel de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, ele já ganhou e ele vai falar com vocês aí. Quero agradecer o Samuel pelo Pix de R$500. Obrigado, Samuel, pelo Pix. R$500 já tá na conta, tá? Tamo junto, Samuel. O sorteio vai ser realizado tão logo esgote todas as cotas, então corre porque termina rapidinho. E olha, só ganha quem participa. Ponto de equilíbrio. Em inglês quer dizer break-even. Tudo isso é importante para o motorista de aplicativo saber como que funciona, por isso que eu trouxe aqui para vocês uma lousinha. Olha só, este gráfico é muito importante você conhecer. Vou mostrar para vocês esse gráfico para saber se você está tendo prejuízo ou lucro. Mas fica até o final do vídeo porque isso aqui é mais importante, este gráfico aqui. Então, espera um pouquinho para você comentar e depois você ver como que vai funcionar tudo isso daqui para que você possa entender. O motorista por aplicativo ele tem que saber pelo menos 3 coisas. Qual é o custo que ele tem, fixo e variável. Qual é a receita que ele tem que produzir, qual é o faturamento que ele vai produzir, para que ele saiba se ele vai ter lucro ou não. Então essas 3 coisas são importantes. E lógico que os custos eles podem ser fixos e variáveis. Eu fiz aqui de 3 maneiras. Para quem tem carro próprio quitado, para quem tem carro próprio financiado e também para quem tem carro alugado. Então, para quem tem um carro próprio financiado, está aqui. Ó, ele vai pagar basicamente, né? Lógico que tudo isso aqui pode ser mudado aí de acordo com que é a sua história aí. Mas aqui eu coloquei uma parcela, né, de financiamento de R$1.500. Seguro, proteção, R$300. IPVA, documentos, R$150. Outros, coloquei 100. Então vai dar um total aqui só de custo fixo de R$2.050 por mês. Mas não é só o fixo que é o seu custo, você tem custo variável. O variável eu coloquei aqui algo em torno de combustível a 70 centavos por quilômetro. Manutenção, 20 centavos por quilômetro. E a depreciação do carro, 10 centavos por quilômetro, que vai dar aí basicamente R$1 por quilômetro de custos variáveis. Lógico que tudo isso pode ser mudado. Então eu tenho aqui já o valor de R$1 por quilômetro de custo variável. Mas qual é o meu custo fixo em quilômetro? Aí eu mudei aqui. Eu coloquei, se você rodar 5 mil quilômetros por mês, por exemplo, você vai dividir esse valor aqui de todos os custos fixos pelos quilômetros. 2.050 dividido por 5 mil vai dar cada quilômetro seu o custo fixo de 41 centavos. Se você somar 41 centavos mais R$1 por quilômetro, que é do variável, somar este com este, você vai chegar a um custo fixo mais variável de R$1,40 por quilômetro para quem tem um carro financiado. Então, você já sabe que você não pode fazer viagens com menos de R$1,40 por quilômetro se você tem um carro financiado, para que você possa pagar todos os seus custos e ainda assim você ter lucro. Deve estar acima de R$1,40. Mas Samuel, meu carro é alugado. Então vamos lá. Vamos supor que ao invés de você ter tudo isso daqui, você vai pagar apenas R$3.000, que eu estou sendo modesto aqui, hein? R$3.000 de aluguel de aluguel do carro. Só que além desses 3.000 mensais, você também tem o custo variável. Então eu estou tirando isto, que é R$2.050 por mês, passando para isso 3.000 por mês. Lógico que se você fizer a mesma conta aqui, vai ser 3.000 dividido por 5.000 quilômetros, vai dar um custo fixo para você de 60 centavos por quilômetro. Ou seja, você vai somar este com este, né? Este com este, na verdade, você vai ter então o valor de R$1,30 por quilômetro no carro alugado, basicamente. Porque esses 70 centavos aqui é o custo variável, que é
eu coloquei aqui só 70 centavos, não estou colocando R$1 não, porque manutenção e depreciação não entra. Então são 70 centavos que eu estou colocando aqui, que vai dar um total de R$1,30 por quilômetro no carro alugado. Pode ser mais, pode ser um pouco menos. Eu acredito que aqui é até mais, porque já não está tendo mais carro alugado por 3 mil por mês. Vocês sabem que está bem maior aí, R$1.000 por semana, pelo menos, então já dá 4 mil. Se for 4 mil aqui, vai ser 4 mil dividido por 5, que vai dar um valor bem maior aqui. Então não é R$1,30 por quilômetro no alugado, é mais de R$1,30. Isso é importante você saber. Mas e no meu carro quitado? Eu tenho tudo isso aqui quitado. Bom, se o seu carro está quitado, você não vai colocar esse 1.500 da parcela do financiamento. Mas o restante, tudo ele vai entrar. Então, se eu colocar aqui apenas o combustível, vai dar 70 centavos. Só que você tem outras coisas, como seguro, IPVA, outros documentos. Então tudo isso deve ser somado também. Aí você faz a conta aí no seu carro que é quitado. Eu coloquei apenas combustível aí a 70 centavos por quilômetro, considerando um carro que faz 10 quilômetros por litro, e o litro da gasolina está algo em torno de 6 e pouquinho. Então vai dar aí 70 centavos por quilômetro, mais algum valor aqui que você tem que colocar, né? Manutenção, depreciação, e também seguro, IPVA e outros. Só estou tirando aqui o financiamento, tá? Então considere isso para o carro quitado também. Cuidado, eu coloquei só 70 centavos porque a gente já vai falar sobre isso. Então aqui agora eu tenho uma tabela bem maravilhosa aqui para vocês entenderem. Veja só, se o seu custo fixo mais variável ele está em R$1,30 por quilômetro, eu coloquei aqui o valor do carro alugado, tá? Se o seu custo fixo mais variável está em R$1,30, então você não pode fazer viagens com menos de R$1,30. O que você fizer abaixo de R$1,30, você está tendo prejuízo. E o ponto de break-even, o ponto de equilíbrio é justamente no R$1,30. Olha aqui, ó, R$1,30, custo fixo mais variável, R$1,30 o valor do quilômetro da viagem que você está pegando. O que aconteceu aqui? Você não está no prejuízo, mas você também não está no lucro. Você atingiu o seu ponto de equilíbrio, que não é interessante. Fala ponto de equilíbrio, mas é o ponto onde você não gasta, mas também você não ganha. Você entendeu? Ou seja, o que você gastou, você ganhou. Ou seja, você não tem lucro. Então, este ponto de equilíbrio não é interessante para nós. O que tiver aqui R$1, R$1,20 até R$1,30, neste caso é prejuízo, está em vermelho aqui. Mas a partir do momento que você começar a fazer viagens acima de R$1,30, começam os lucros. R$1,40, R$1,50, R$2, acima de R$2. Olha só como vai aumentando o leque. Lembrando que se você tem custos de R$1,30, faz viagens a R$1,40, são 10 centavos por quilômetro. É muito pouco. Por isso que a gente sempre sugere acima de R$2. Por quê? Para que você tenha um lucro maior, além do custo fixo mais variável. Então aqui, até fiz aqui aqui do lado, olha só. Se o custo é maior do que a receita, você está no prejuízo. Se o custo é igual à receita, você não tem prejuízo, mas também não tem lucro. É justamente o ponto de equilíbrio aqui onde eu mostrei para vocês. Agora, se o custo é menor do que a receita, que é o quanto você fatura, aí sim você tem lucro. Então é isso que você tem que entender. O que acontece hoje então, que muita gente vai me perguntar, mas Samuel, o pessoal está fazendo viagem aí a R$1, R$1,20, R$1,30 e está dando certo. O que eles estão fazendo? Bom, basicamente está acontecendo isso que eu mostrei para vocês. No carro próprio, que é quitado, eles estão considerando aí 70 centavos por quilômetro, fazendo viagem a R$1 e achando que está tudo certo. Por quê? Porque esse seguro, esse IPVA, esse outros, é um valor que ele está pagando lá como se fosse despesa da casa, e não despesa do carro. Ele está pagando, são despesas que ele tem, junto lá com a conta de luz, conta de água, ele faz isso aqui e ele não considera. Não, meu carro é quitado. Então ele considera o quê? Apenas o combustível. Ele não considera a manutenção, que demora, e ele não considera a depreciação, que ele não está nem aí também. Isso, muitos motoristas estão fazendo isso, por isso que estão fazendo viagens com prejuízo, achando que está tendo lucro. E isso está acontecendo.
tá? Não são todos, mas boa parte dos motoristas estão fazendo desse jeito, porque são imediatistas. Se você acha que você está fazendo, que o seu custo é 70 centavos, e você faz viagem de R$1, R$1,20, R$1,30, você acha que você está ganhando dinheiro. Não, para mim tá bom, tá dando ali, eu estou ganhando 80 centavos de lucro para cada quilômetro, tá ótimo. Por quê? Porque é imediatista, é um valor que você só gasta a gasolina porque não tem jeito, mas o resto não cobra na hora, cobra depois. Então isso faz aquele engano que muita gente pensa. Outra coisa que está acontecendo aqui, no carro alugado, as locadoras já sabem que está apertadíssimo, já sabem disso. Então o que eles sugerem? Eles colocam para você alugar por 8 semanas, 2 meses, mas nas 2 primeiras eles tiram o valor cheio. Em vez de cobrar 900, eles cobram 400 e ainda dá um voucher lá de combustível. Ou seja, para você entrar no aluguel. Depois que você entrou, rodou 2 semanas, que são 15 dias, o resto das 8 semanas, 6 semanas, você vai pagar assim R$1.000 por semana, e aí é a hora que aperta o calo. Mas você já está lá, você já alugou, você já fez um contrato, e aí você vai ter que correr atrás. Então, tomem bastante cuidado com isso, porque é para você entrar. E depois que você entrou, aí você não tem como sair mais. Que é o que está acontecendo aqui com algumas locadoras. E aqui, o que eu estou falando para você é... Ó, falei para vocês prestar atenção. É R$1,30 cheio. O que é cheio? É a distância para você buscar o passageiro e levar ele no destino. Então, tudo isso aqui tem que dar R$1,30. Mas R$1,30 é pouco. Estou falando para vocês que isso aqui é pouco. R$1,30 para que você fique aqui no ponto de equilíbrio, que não é bom. Que não é bom. Por isso tem que ser mais, ou R$2 pelo menos. Pelo menos R$2, R$2,50, até mais. Tem gente aí que mostrou para mim fazendo a R$2,80, R$2,70 por quilômetro. E aí sim, esse camarada que está trabalhando desse jeito, está trabalhando correto. Porque ele está pagando o custo e ainda sobrando mais R$1,30, R$1,20, R$1,50 por quilômetro. Sobrando para ele de lucro. Aí esse motorista está trabalhando certo. Tá? Então ele usa dinâmicos, usa horário de pico, ele sabe como é que ele faz. E não gasta na rua também. Então tem que pensar isso. E o que acontece hoje com muitos motoristas? Ao invés dele fazer o R$1,30 cheio, olha só, eu busquei o passageiro e levei o passageiro. Aí eu rodei sozinho para buscar outro. E levei ele. Azul, tô com o passageiro, vermelho não tá. Aí eu voltei aqui no mesmo lugar que eu estava, em vermelho, sozinho, para buscar outro passageiro. Levei ele aqui. Depois eu fiz outra viagem aqui em vermelho, sozinho. Olha só, dá até a entender aqui que seria o centro da cidade, você apanhando passageiros no centro para levar para o bairro, fazendo viagens sozinho. E aí o que acontece aqui? Não está R$1,30 cheio. Aqui você está perdendo dinheiro, porque não está dando R$1,30 por quilômetro. Você pode fazer a conta aí na sua casa. Não está dando R$1,30 cheio, por causa disso aqui, ó. Buscar passageiro longe, andar sozinho, ou então deixar passageiro longe e voltar sozinho. Então, tem que entender esse gráfico, tem que entender tudo isso daqui, custo fixo e variável, para que você entenda isso, break-even, que é o ponto de equilíbrio que não é interessante. Se o custo é R$1,30, você não pode fazer viagem a R$1,30. R$1,40 também não, porque é 10 centavos. R$1,50 também não, porque é só 20 centavos. E acima de 2, começa a ficar bom. Então, quanto mais acima de 2, é melhor. Agora, tudo isso que eu estou fazendo para vocês aqui pode ser uma redundância para muita gente, mas tem muita gente que não sabe e não conhece. Por isso eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar, que é muito importante para todos nós.